Olá, sou Luci. Vamos falar sobre carnes fritas, assadas, grelhadas e o perigo de conter nestas carnes substâncias mutagênicas, carcinogênicas ou cocarcinogênicas. Vamos nos dedicar principalmente às aminas heterocíclicas aromáticas, que surgem justamente porque nestas carnes utilizamos a temperatura e o tempo de processamento para que ocorra a formação de uma carne frita, assada e grelhada. Mas nesse tipo de carne pode ter também os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, por exemplo, benzopireno. Os AGEs, que nós falamos em vários vídeos recentemente, eles também têm uma relação com o câncer. Então, dizer que somente as substâncias heterocíclicas aromáticas são responsáveis pelo câncer não é muito correto. Então, mais um relatório sobre cancerígenos de 2004 listou as aminas como prováveis carcinógenos humanos. Entretanto, como eu falei, o MAIQ, que é uma amina heterocíclica, outro 8-MAIQX, a FIP, presente nesses alimentos, não pode-se dizer que são responsáveis pelo câncer, embora o consumo de carne grelhada esteja associado com maior risco de câncer em humanos. Trabalhos de 2011 falam exatamente que essas aminas são cancerígenas. Como é que elas surgem? Por exemplo, a FIP, que surge pela fenilalanina junto com a creatinina ou creatina e o calor. Então, ela pode surgir por dois tipos de formação. Um a 150 graus por 2 minutos ou 130 graus por 6 minutos de cada lado. Então, utilizando essa temperatura, a formação de piridinas e pirazinas, que são produtos da reação de Maillard, e juntamente com o aldeído e com a creatina do metabolismo do músculo, então vão formar as aminas heterocíclicas aromáticas mais perigosas. Entretanto, a temperatura superior a 200 graus ou 300 graus forma aquelas aminas que vêm da pirólise de aminoácidos, que geralmente são cocarcinogênicas. E os métodos usuais de fritura, churrasco, assado do forno ou grelhado, vai poder formar esse tipo de substância dependendo do grau de cozimento dessas carnes. Outro fator importante é a desidratação, a atividade da água menor, o menor conteúdo de água, a concentração dos reagentes e também a presença de inibidores ou ativadores. Então, aqui nós temos os dois grupos de substâncias assim formadas. A FIP e MAIQ são as que eu falei mais carcinogênicas. Essas daqui são as cocarcinogênicas. Então, trabalhos de 2011 mostram que, embora eu falei naquelas temperaturas, mas trabalhos experimentais utilizando a FIP em misturas de creatinina, fenilalanina e ácidos nucleicos aquecidos a 60 graus durante 6 semanas provoca a formação das aminas heterocíclicas aromáticas formadas pirazinas ou piridina. Então, juntamente com a aldeído e com a creatinina, forma as aminas, que variando esse XYZ, então tem as inúmeras aminas formadas. No trabalho agora recente, 2011, fala também do glioxal formando amina. E então aqui nós temos os tipos das aminas formadas por essa reação de aminoácido, creatina e aldeído, e aqui temos a formada pela pirólise de aminoácido. Os antioxidantes, eles agem como sequestradores. E, por exemplo, aqui tem a reação de Maillard, até as pirazinas e piridinas, juntamente com a creatinina, para formar as aminas. Então, o antioxidante vai sequestrar e não vai ocorrer a formação. Também as aminas, para serem carcinogênicas, elas têm que ativar a citocromo P450. E os antioxidantes agem justamente impedindo essa ativação em vários pontos. Então,
Aqui tem a ativação, quer dizer, as aminas pela P450, ela forma a N-hidroxilamina, é uma N-hidroxilação, depois uma acetilação, formando a acetoxiéster, o ioarianitreno e provocando dano no DNA. Então, os antioxidantes agem impedindo que essa reação continue até chegar no mutágeno ou na neoplasia. Então, as aminas são perigosas porque elas estão nos alimentos processados no dia a dia. Por exemplo, temperaturas de 140 a 220 graus de um frango frito, com a parte interna chegando em 63,8 graus Celsius ou até 88,7, então já ocorre formação de aminas. No grelhado, que a temperatura vai até mais alta, de 339 a 365, então a formação de aminas é maior, 327, 156, então os números maiores. Então, e muita gente ainda utiliza, muitas pessoas utilizam o molho, o resíduo de panela. São utilizados para fazer molhos e esses resíduos contêm mais aminas heterocíclicas do que a própria carne. Então, é necessário que ocorra, que os nutricionistas procurem melhorar os questionários de frequência alimentar, porque a avaliação dietética em combinação com os dados analíticos sobre os níveis das aminas heterocíclicas em vários alimentos é utilizado para estimar a ingestão dessas aminas, como a FIP 8-MeQ-X. Então, para se obter essa avaliação, os questionários devem incluir a quantidade de alimentos consumidos, os métodos de preparação e o nível de cozimento. Então, nível de cozimento, então, se está, é o que eles chamam done, well done ou very well done. Então, se está bem passado, bem passado ou muito bem passado, quer dizer, aqui é o ponto, né? Então, é necessário que se saiba isso, porque no muito bem passado vamos ter quantidades bastante altas. Não somente as carnes, porque tem aquela creatinina, mas o queijo provolone, que utiliza fumaça comercial, então esse processo de defumar tem condições descontroladas em relação à temperatura, umidade, o tipo de madeira de combustão, o que pode ter influência na formação de aminas, então gerada aí na fumaça. Então os resultados mostram que a presença de 6 aminas em todas as partes do queijo provolone, naturalmente defumados por métodos tradicionais. A casca é a parte mais contaminada, quer dizer, que tem maior concentração, e o núcleo, o mínimo. Então, apesar de recentes avanços na instrumentação analítica, concretamente na cromatografia gasosa por espectrometria de massa, GCMS, que facilitaram a capacidade para medir as aminas em alimentos, bem como seus metabólitos na urina de consumidores de carne, e a determinação exata das aminas é uma tarefa de difícil análise, uma vez que traços desses compostos precisam ser determinados em matrizes alimentares altamente complexas. Então, esse problema só pode ser resolvido através da combinação de preparo de amostra, de seleção seletiva, da detecção dos métodos de detecção sensíveis para quantificar, porque as quantidades às vezes são muito baixas. Também, muitas vezes as pessoas têm complicação, têm dúvidas na questão da extração da amostra, da pré-concentração, então pode dar problemas nos resultados finais. As aminas podem estar em tecidos humanos, e a presença em tecidos humanos quer dizer que houve um consumo imediato dessas aminas, porque uma refeição contendo as carnes fritas, assadas e grelhadas pode ter aminas heterocíclicas aromáticas na urina ou, por exemplo, no leite materno. Ela pode estar presente também no cabelo,
nos fluidos biológicos como plasma, urina ou bile e no leite de mulheres saudáveis. Então, isso representa a exposição recente. Mas, como eu falei, as aminas são ativadas pela citocromo P450, a CYP1A2, para que elas se tornem mutagênicas e ou carcinogênicas em baixas doses. E a FIP é a que está mais ligada ao câncer de mama. Então, nós vemos aqui o estradiol e a FIP, e que ela pode ser acoplada pelos receptores de estrógenos. As outras ocorrem em menor quantidade. Entretanto, a FIP está praticamente na mesma possibilidade. Então, a questão não é a carne bovina, porque todas as carnes, como nós vimos, o frango, o peixe, o problema é o método de cocção, é a temperatura e o tempo utilizado. Então, a carne vermelha, crua, ela não contém aminas. E o que vai fazer conter aminas é justamente ela se tornar bem muito ou bem muito passada. Então, quando ela fica escura, aí é que há a formação das aminas. E a temperatura interna, por exemplo, da carne, está muito correlacionado ao aumento da amina. À medida que temos aqui 65 graus a 100 graus, então tanto no churrasco como na carne frita de panela, aí houve um aumento da concentração de aminas de acordo com o aumento da temperatura interna. Então, o consumo dessas carnes, boi, porco, aves, peixes, fritas, grelhadas, churrasco ao ponto ou bem passada, aumenta 3 vezes mais o risco de câncer do que a ingestão de carne média ou mal passada. O risco de câncer duplica se o consumo dessas carnes for assim várias vezes por semana. Então, também é necessário que o questionário de frequência alimentar veja a frequência durante a semana no consumo desses tipos de preparações. Na América do Sul, né, tem trabalhos na América do Sul correlacionando o consumo de carnes com o perigo da exposição das diversos tipos de aminas e também o perigo dos diversos tipos de câncer. Então, a associação, ingestão, método de cocção de carne, tempo e temperatura de cocção, grau de cozimento, estão muito relacionados ao tipo de câncer. Mas existem métodos para reduzir a formação de aminas. Um é a utilização do calor úmido. Então, à medida que nós temos o calor úmido próximo de 100 graus, nós não vamos ter formação de aminas porque elas ocorrem até o mínimo. A gente viu que 130 graus, só a nível experimental é que foi mais baixo. Outra coisa é também, houve um trabalho mostrando que o cozimento prévio de 3 minutos em micro-ondas ocorre uma perda de nutrientes e a creatina. Então, se depois a pessoa vai fritar, assar ou grelhar, a quantidade de aminas é bem menor. A redução de risco também pode ocorrer através do aumento da ingestão de antioxidantes e substâncias protetoras. Então, vitamina C, vitamina E, carotenoides, glicosinolatos, fibras, isotiocianatos, flavonoides, fenóis. Então, são substâncias antioxidantes. As aminas heterocíclicas aromáticas são formadas em alimentos proteicos submetidos aos métodos usuais de cocção. Resumo, né? Então, e as aminas são ativadas metabolicamente pelo citocromo P450, especialmente a CYP1A2, tornando-se mutagênicas ou carcinogênicas, mesmo em baixas doses. E considerações finais. No momento, nenhuma agência federal monitora o conteúdo das aminas heterocíclicas aromáticas nos alimentos. O impacto de exposições às aminas heterocíclicas aromáticas demonstrou ser significativo e real. São vários os trabalhos em todo o mundo mostrando isso. Não há nenhum limite máximo a ser consumido que represente o risco de câncer. Não se pode dizer, podemos comer até aqui que não vai fazer câncer. Não há nenhum guia a respeito do consumo dos alimentos contendo aminas heterocíclicas aromáticas. O limite máximo da ingestão para o risco da incidência de câncer ainda não foi estabelecido.
Obrigada, sou Lucy Tojal e recomendo a leitura do nosso blog